Bom dia, colegas. Bom dia, professora Gisele. Eu sou a Daniela e o nosso grupo vai apresentar o estudo de caso número 9. Os integrantes do grupo sou eu, a Daniela, o Helder, o Odilson, a Rosimere e o Vitor. O caso clínico. Juliana e Antônio tiveram um menino, o João. A gestação de Juliana foi normal, sem alterações de pressão ou glicemia. João apresentou um crescimento dentro do esperado durante toda a gestação e nasceu saudável. Por volta dos 4 meses de vida, começou a apresentar crises de espasmo e febre. Em sua família, há histórico de epilepsia. João começou a apresentar déficit de aprendizagem, atrasando, não desenvolvendo bem a fala e a interação com outras pessoas. O pediatra encaminhou os pais para um centro de diagnóstico genético. Ao chegar no centro de diagnóstico genético, os pais passaram por uma entrevista com uma biomédica. Qual o diagnóstico da doença? O provável diagnóstico é a síndrome de West. A síndrome de West é uma forma grave de epilepsia em crianças e recebeu esse nome em homenagem ao médico inglês William James West, que foi quem primeiro descreveu a síndrome, em 1841. Geralmente, a síndrome de West ocorre entre o 3º mês de vida e o 1º ano de vida. A prevalência é maior em meninos, é uma taxa de 2 meninos para cada menina. A síndrome de West é diagnosticada através de sinais clínicos e eletroencefalográficos. O atraso no desenvolvimento, os espasmos físicos e o traçado eletroencefalográfico com padrão de esparritimia. Essa tríade que é caracterizado pela síndrome de West, né? Que são os espasmos, o padrão eletroencefalográfico arrítmico e o atraso no desenvolvimento da criança. O quadro clínico apresenta o atraso no desenvolvimento, os espasmos infantis. Os espasmos variam de criança para criança, então ela não é igual em cada criança. Então, cada criança apresenta os sintomas diferentes, eles podem ser variados, apresentados de formas diferentes de cada criança. Eles podem ser leves no início, a ponto de não serem notados. Então, muitas das vezes, os pais confundem esses espasmos com as cólicas, que é normal nessa faixa etária da criança. Os espasmos são traduzidos com características de flexão súbita da cabeça, com afastamento dos membros superiores e a flexão das pernas. A crise dura alguns segundos. Normalmente, essa crise ocorre durante a vigília, podendo chegar até 100 episódios ou mais por dia. No caso das crises, né, de espasmos, elas não vão acontecer em todas as crianças 100 episódios por dia. Elas começam de forma branda, como já foi falado, né, e vai aumentando progressivamente. A síndrome de West ela pode ser classificada em 3 categorias, como sintomática, que é aquela que apresenta uma causa. Por exemplo, o bebê ter ficado muito tempo sem respirar ao nascer. Ela pode ser criptogênico, quando é causado por alguma outra doença ou anormalidade cerebral. E pode ser também idiopático, quando não se pode descobrir a causa. E o bebê pode apresentar um desenvolvimento motor normal, como sentar, engatear normal, falar. Qual é o modo de herança dessa doença? A síndrome de West está relacionada ao cromossomo X, onde o locus XP22 expressa o seu gene ARX, onde este é o responsável pelo amplo espectro de alterações e distúrbios possíveis dentro da síndrome de West. Quais exames laboratoriais podem ser realizados para o diagnóstico? Os exames laboratoriais visam detectar possíveis alterações e distúrbios nas ondas elétricas cerebrais, facilitando assim o diagnóstico. Os testes possíveis de serem utilizados para diagnóstico são o eletroencefalograma, o EEG, mais utilizado devido ao seu registro característico, a tomografia computadorizada, TC, e a ressonância nuclear magnética.
Conforme Fonseca descreveu em 2006, o profissional pediátrico ele deve estar atento às manifestações caracterizadas por sustos, choques, cólicas de lactente e até mesmo reflexo de Moro. Além dessas manifestações clínicas, o diagnóstico se baseia em exames de imagem, eletroencefalograma, como eu já falei, e a sorologia, o erro inato do metabolismo. O eletroencefalograma na síndrome de West. As características principais de um registro de eletroencefalogramas com esparritimia são desorganização marcante e constante da atividade basal, elevada amplitude dos potenciais, ondas lentas deltas irregulares de voltagem muito elevadas, períodos habitualmente breves de poliondas e polipontiondas, períodos de atenuação da voltagem em que, em alguns casos, parece chegar a um silêncio elétrico. Quais são as perspectivas de vida de uma criança com a síndrome de West? O prognóstico é o mesmo nos casos tratados precocemente. Permanece reservado, observando-se em 90% dos casos a presença da deficiência mental. Distúrbios psiquiátricos são frequentes. Outras síndromes epiléticas podem surgir, sendo que, em 50% a 60% dos casos, evolui para a síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia multifocal e epilepsia parcial secundariamente generalizada. Então, é importante dizer que o tratamento da síndrome de West ele deve ser diagnosticado precocemente. Quanto antes ser diagnosticado, menor vai ser os danos causados na criança. O tratamento. Há uma grande melhora dos espasmos infantis com o uso intensivo do hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, em suas apresentações injetáveis. O tratamento visa interromper o quadro convulsivo, porém só deve ser utilizado sob rigoroso controle médico e monitoramento cardiopediátrico. Até algum tempo, o uso do ACTH ele era tradicional no tratamento da síndrome de West. A substância injetável ela é bastante eficaz, porém ela tem uma desvantagem de ser muito cara e não ofertada pelo Sistema Único de Saúde. Hoje existem outras opções de anticonvulsivantes, além da dieta cetogênica e a fisioterapia, que são aliadas coadjuvantes no tratamento e na reabilitação da criança portadora da síndrome de West. O tratamento de reabilitação é importantíssimo e é o mesmo utilizado para a paralisia cerebral. A finalidade é de desenvolver na criança um elo de ligação com o mundo, pois elas possuem dificuldades de interação. A criança deve ser avaliada por uma equipe multiprofissional visando uma recuperação da capacidade intelectual, motora e sensorial. Bem, gente, esse foi o nosso trabalho. Eu gostaria de destacar o papel importante da enfermagem no cuidado e no tratamento da síndrome de West. A enfermagem ela deve assumir um papel que visa a orientação, pois são os profissionais que estão mais próximos do paciente e dos familiares. Os enfermeiros que atuam nas consultas de pericultura têm um papel importantíssimo na avaliação do crescimento e no desenvolvimento infantil. A percepção do enfermeiro auxiliará no diagnóstico precoce, além de ser mediador na equipe multiprofissional. Este foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Nós estamos agora abertos para quaisquer dúvidas que vocês tiveram. Obrigada, até mais.